Seja bem-vindo novamente. Para quem está vindo aí, no nosso último Contando as Horas foi sobre Steam Deck, que foi o Márcio que trouxe aí esse tema para a gente discutir um pouco. Antes da gente seguir para o próximo tema desse mês do nosso Contando as Horas, por favor, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, se você ainda não fez isso, divulguem o canal, assistam, por favor, o nosso primeiro dessa série de Contando as Horas, que eu falo também sobre uma promoção muito interessante que a gente está fazendo, vai ser legal, assistam lá. Isso. E também o do Steam Deck que o Márcio falou. E o tema de agora é com o Bruno. Siga, Bruno. Eu estou faltando para mim, não está aqui, mas tudo bem. Não, dessa vez, para mim parece certo. Yes! Ok, então, Bruno... Tomara que depois da edição do programa continue assim, senão não vai fazer o menor sentido, né? Tá bom. Bom, galera, contextualizando um pouquinho, né? A minha vida inteira, desde que eu me entendo por gente, sempre joguei RPG, sempre adorei o hobby, RPG de mesa, né? Raiz. E com trabalho, vida adulta, pandemia e tal, acabei ficando muito afastado desse hobby. Até eu perceber o quanto isso me fazia falta e decidi voltar com isso, né? E depois desse afastamento, quando eu voltei, eu vi que as opções eram novas. Então, para poder jogar RPG, eu não poderia jogar presencialmente como eu estava acostumado por conta da pandemia. E fui pesquisar o que estava acontecendo no cenário do RPG, né? Descobri que tinha muita gente já jogando pela internet, jogando as mesas eletrônicas, e fui tentar entender um pouquinho mais sobre isso para dar continuidade ao hobby. E para minha surpresa, quando eu cheguei, eu me deparei com um cenário de que agora, né, agora eu tô falando aí recentemente, coisa de 1 ano, 2 anos para cá, estava muito presente as mesas pagas, né? Algumas pessoas cobrando para narrar suas aventuras dentro do RPG. E quando eu vi isso, eu falei, caramba, que legal, né? Que interessante, como as coisas mudam. É uma coisa que era feita ali nos intervalos das escolas, agora o pessoal tá cobrando fonte de renda. Bacana, e aquilo não me saltou tanto aos olhos. Para minha surpresa, à medida que eu fui me aprofundando, eu vi que isso, na verdade, tinha virado uma guerra na internet, né? Com pessoas defendendo fervorosamente o direito de se cobrar por uma mesa de RPG e outros atacando furiosamente, né, como se fosse uma ofensa você cobrar pela narrativa de RPG. Eu falei, bom, tudo que gera briga vale a pena ser estudado. Né? E aí eu fui... a gente tá aqui pela treta, é isso. E aí eu falei, não, mas vamos lá, precisa entender essa treta, né? O que está acontecendo? E realmente, quando a gente vai se aprofundando ali no assunto, poxa, parece que o buraco é mais embaixo. Claro que você tem uma gama de exageros ali que são totalmente absurdos, né? Mas tem umas discussões que são interessantes, do tipo, é ético você cobrar para narrar um RPG? É interessante? O que isso faz com um hobby, né? Ou o que isso gera para o cenário do RPG como um todo, você migrar da ideia de hobby para a ideia de profissão, né? E são várias as discussões possíveis sobre o tema, e por isso que eu achei interessante trazer isso hoje, né? Porque não é uma questão fechada, longe disso. Nos fóruns de RPG, nos grupos, quando vocês veem, quando você vê uma pessoa anunciando que uma mesa é paga, isso ainda gera muita controvérsia, tanto de pessoas defendendo, quanto de pessoas atacando. E como a proposta aqui é debater, eu achei que valia a pena trazer esse assunto. É um hobby que nos une, né? Pelo menos por enquanto como hobby, vai saber se amanhã ou depois isso vai virar aí algo profissional. Mas é um tema que nos une, que eu achei interessante trazer para a gente pelo menos entender a raiz desse debate, né? Por que tanta gente ataca? Por que tanta gente defende? Existe um certo e um errado nessa história? E queria ouvir um pouquinho de vocês sobre esse assunto. Cara, acho que eu vou devolver a bola para você, porque olha só, vou fazer uma pergunta.
Eu já também vi isso há muito tempo já. E eu acho, posso estar enganado, não sou filósofo, não sou psicólogo, não sou político, mas, pelo que parece, a gente está vivendo aí uma época, uma sociedade, não sei, muito conturbada no sentido de que tudo é briga. Se você não concorda comigo, então você faz parte do problema, né? Isso você pode aplicar para qualquer coisa. Quando eu vi pela primeira vez mestres cobrando, eu achei um absurdo. Eu achei um absurdo mesmo, assim, eu fazia parte disso que você falou. Eu falava, cara, não entra na minha cabeça. Só que eu tenho visto tanta briga por coisa inútil que eu comecei a me questionar muito essas raivas que eu tenho. Eu fui para pensar, eu falei assim, eu não concordo. Tipo, eu nunca jogaria nunca pagaria por um mestre e nunca cobraria para mestrar. Você não acha que é só uma questão de quem não concorda nunca faz e quem concorda contrata e acabou, tá ligado? Você acha que denigre o hobby algumas pessoas estarem cobrando? Pois é, cara, é interessante isso, porque assim, a primeira impressão é de estranheza, né? Para quem vem de uma época ali de anos 90, principalmente, do RPG como um hobby mesmo, como uma válvula de escape e tal, a primeira sensação é de estranheza. Mas aí quando você vai analisar mais a fundo, né, e a questão pede isso, RPG é uma forma de entretenimento, né? Isso é indiscutível. E dizer que RPG não envolve dinheiro é uma grande mentira. Claro. Né? Você comprar qualquer livro de RPG não é barato. Fato. Comprar dados não é barato. Xerocar fichas não é barato. Então, o tempo também. Pois é, então aí você para analisar friamente, né? Todo o material necessário para você proporcionar esse hobby custa dinheiro, né? Exige tempo e dedicação, principalmente por parte do narrador, né? É preciso se preparar, é preciso se dedicar, é preciso pesquisar. Existe ali muitas vezes também uma propriedade intelectual de uma história, de um cenário que ele cria, né? A união que ele tem que fazer, a costura que ele tem que fazer desse cenário com a história dos personagens. Enfim, é um entretenimento onde tudo que gira em torno desse entretenimento envolve dinheiro, exige tempo e dedicação. E por que eu deveria demonizar a pessoa que decide cobrar por isso? Porque eu já joguei aventuras que me divertiram muito mais do que diversos filmes, séries e livros que eu gastei dinheiro para consumir. Com certeza. Então, assim, eu entendo a estranheza, né? E me preocupa também o que essa transformação pode fazer com o RPG, porque se você transforma isso em profissão, será que gerações atuais e futuras terão oportunidade de conhecer o RPG como eu conheci, né? Com aquela galera que se junta ali no recreio? Não sei, é algo para se debater também. Mas eu também fico me perguntando por que o narrador de RPG que decide cobrar é demonizado ou tem que ser demonizado se todo o material que envolve o hobby custa dinheiro. E ninguém ataca, por exemplo, as editoras que estão cobrando pelos livros de RPG. Exatamente. Entendeu? Aí o cara que compra o livro, que processa o livro, transforma aquilo num cenário, numa história e tal, e conduz aquilo muitas vezes por meses, né, até por anos, não, é um absurdo o cara cobrar. Então, será que é? A minha visão cai nesse item que você falou da questão empresarial, Bruno. A aquisição de material do RPG, como você falou, custa muito dinheiro. E, na realidade, o material em si é muito aberto. Você pode, sozinho, comprar o material e tentar jogar com mais 2 amigos, de forma informal ou pensando no hobby. Mas com... Agora, o dito profissional, além de você ter uma certeza de que alguém está produzindo a história, tem um fator criativo que é uma história única que o cara está criando para você.
Pra gente que é dessa geração passada, eu também consigo entender perfeitamente a estranheza. Só de ouvir você falar, eu falei, nossa, cobrando para mestrar RPG, que absurdo. Mas, né, como o Marcos falou. Porém, eu tenho um lado positivo nisso, que eu posso estar dando uma viajada, mas seria o seguinte, o profissionalizar talvez popularize. Porque pra gente que tá no meio, né, ou gosta da coisa, e aí eu não falo só de RPG, eu falo de qualquer coisa, até como você falou, por exemplo, do Steam Deck no vídeo anterior, por favor, assistam. Quando você está inserido no meio, você acha que aquilo que você vive é coisa normal, que inclusive talvez esteja aí dando uma filosofada. Um grande problema da intolerância de tudo no mundo é isso. Você está inserido em determinado meio, você acha que aquilo é normal, quando vê uma mudança, né, nesse seu mundinho, você já se sente ofendido. Essa é a reação natural humana. E aí, sim, trazendo para o nosso assunto, eu acho que a questão é essa. Repito, eu acho que essa profissionalização pode render uma popularização. O meu temor é ficar perdido a história, né? Do tipo, olha, isso era normal, X amigos se reunirem na casa de um no final de semana. As lendas dizem. Isso, tocando nesse item praticamente medieval, né? RPG, pois é, as lendas dizem que no tempo longínquo de 1990... histórias de RPGs. Até porque a gente está vivendo na era da informação. Acho que a gente não vai perder isso, não. Então, repito, eu vejo, me repetindo, eu vejo isso como um fator positivo. Me causa estranheza também, mas é positivo. Eu acho, então, é positivo. E eu adicionaria isso, falaria que adiciona no hobby. Porque, assim, você agora tem a figura de um cara que não é narrar se não receber esse dinheiro. Porque a realidade do RPG é que todo grupo... Tem muita gente que é órfã de mestre. Mestre ser mestre de RPG é uma coisa que exige tempo, dedicação, e você tem que entender o sistema, você tem que criar uma história, ou pegar um livro de uma aventura pronta, entender, e você tem que lidar com um grupo de pessoas. Não é todo mundo que se sente confortável com nenhuma dessas coisas dessa lista que eu falei. Então, muita gente é órfã de mestre de RPG. Aí, você tem a figura agora de um cara que fala assim, tá, olha só, eu não tenho tempo para isso, mas se você me der um dinheiro, eu vou narrar, entendeu? Então, você às vezes tem gente que tá jogando por causa desse cara. Eu acho que só adiciona. Agora, o meu medo, que tem a ver com o Márcio, com o que o Márcio falou, na verdade, assim, não é medo, acho que vai acontecer, já tá acontecendo talvez, é que só vai... tem uma pequena coisa que eu acho que só vai aumentar esse misticismo ao redor da figura do mestre. Que, tipo assim, a figura do mestre já era a figura de muito difícil, muito trabalhoso, já não quero ser. E aí surge pessoas como o Matthew Mercer lá, o cara do Geek and Sundry lá, do Critical Role, que virou, não, para eu ser mestre tem que ser que nem ele, eu não sou ator, então não tem como saber, então já criou um misticismo. E aí você tem agora a figura de um mestre profissional, eu acho que a gente pode ter cada vez menos gente interessada em se tornar mestre de RPG, porque acha que é impossível, está muito longe da minha realidade. Uma falsa dificuldade. Só que ao mesmo tempo, eu acho que não é tanta gente assim que vai deixar, porque acho que quando a pessoa quer ser mestre de RPG, ela não vem do tipo, a maioria das pessoas não é tipo, o grupo está precisando de um mestre, então eu sou obrigado a fazer. É mais aquela pessoa que quer contar uma história, que quer fazer, é criativo, e beleza, hoje, gente, vamos jogar. Então, eu não sei, eu acho que adiciona muito mais do que tira, entendeu? Pra mim é ok. Eu nunca contrataria, porque eu acho estranho pra caralho, mas... eu vejo muito essas discussões mais acaloradas na internet, né? O pessoal trata como se fosse um polo ou outro, como se não houvesse espaço para você ter os dois cenários, né? Não quer dizer que por você ter algumas pessoas que estão
cobrando ou recebendo, né? Porque aí fica uma coisa do tipo, a gente falar que estão cobrando para narrar RPG, parece que os narradores estão se colocando numa posição de extorquir quem quer jogar RPG, e não é bem isso, né? Mas não é como se, por você ter narradores profissionais, você não pudesse mais ter narradores por hobby, né? Não é porque um cara é DJ profissional que ele não vai tocar nas festas dele ou nas festas dos amigos sem necessariamente cobrar por isso, né? Então, existem formas de entretenimento que, comparativamente, você pode traçar um paralelo. Dá para as pessoas trabalharem com isso, viverem disso, né? Entre aspas, acho que a gente ainda não está nesse ponto, mas eu acho que dá para levar para o lado profissional e dá para você manter o lado do hobby, né? Não é porque eu exerço aquilo profissionalmente que eu não posso fazer por prazer, né, em casa. E um outro fator interessante também, e acho que isso ajudou a popularizar um pouco a ideia, é que durante a pandemia eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, e essa situação de narrar de forma profissional salvou muita gente. Tinha uma galera aí que perdeu o emprego, que estava sem poder trabalhar e estava passando por dificuldade, e fez desse hobby a sua ferramenta para poder se virar, principalmente na pandemia. E aí conheço algumas pessoas que agora que as coisas estão um pouco mais aliviadas até voltaram a trabalhar, mas mantiveram ali a sua renda extra, né? Então veio como um ponto de apoio nos dois sentidos. Acho que para quem estava ali com um psicológico muito pesado, você tem a válvula de escape de poder jogar, né? E você teve essa válvula de escape financeira também. E pega muito isso que o Marco falou. Eu, por exemplo, estava querendo voltar a jogar, e não, logo assim que eu comecei esse movimento de voltar a jogar RPG, eu não estava vendo muita oportunidade, porque o grupo com quem eu sempre joguei só se reúne presencialmente, obviamente, por enquanto não estamos tendo mais sessões, né? Pelo menos até que a situação da pandemia se consolide, já melhorou muita coisa, mas ainda não está consolidado. Exato. E o nosso grupo, né, o de São Gonçalo, que jogava eventualmente online, estava um pouco afastado, não estava jogando, e eu me vi sem opções, né? Não sou uma pessoa ali altamente ligada na internet. E aí vi o assunto, tem pessoas cobrando e tal. Deixa eu ir atrás disso, né, para ver como é que é. É estranho, mas deixa eu ver como é que é. E fui numa mesa paga, né? Fiz contato, vi uma pessoa anunciando e, cara, como é que é? Como é que funciona isso aí? Não, personagem e tal, esquema de aventura normal, com a diferença que semanalmente você tinha um pagamento ali de Pix de X reais para cada sessão que você fosse participar. Era o esquema que o cara fazia. Falei, tá, beleza, é um preço razoável para o tipo de entretenimento que está sendo proporcionado, vamos lá. Não pesou financeiramente, e tirando o fato de que era feito um Pix, cara, aventura normal, com gente que eu não conhecia, era um narrador que eu não conhecia, os jogadores eu também não conhecia, e foi uma grata surpresa, porque era uma galera muito gente boa, e quando a gente não conhece, a gente tem vários preconceitos, né? Literalmente, falei, cara, como é que vai ser isso? Será que a galera vai lançar uma cobrança do narrador no meio da aventura, do tipo, tô pagando e a aventura tá uma merda? Você não pode matar meu personagem porque eu tô pagando? Será que rola essas paradas? Abre-se esse espaço, né? Pois é. Eu tenho muito medo disso. Eu acho que, cara, eu me sentiria muito estranho, cara. Mas eu acho que por isso eu não narraria profissionalmente. Pelo menos eu não me sentiria seguro o suficiente para isso, porque, porra, como é que eu vou lidar com esse tipo de situação, né? Um personagem de alguém que pagou para estar jogando morre. Como resolver isso? Eu não saberia lidar com essa questão. Mas como jogador e como pessoa deboísta, não, tá bom. Dependendo de como o narrador lide com isso, vamos lá. No ruim foi, sei lá, 15, 20 reais, não sei quanto a pessoa vai estar cobrando, que se perdeu, você gasta isso num lanche. E se não for legal, é só não voltar, né? Mas acho que gera essas implicações e, assim, é curioso, mas a experiência como jogador,
né, de ter participado de uma mesa profissional, foi super tranquilo, super de boa. E isso não me tornou uma pessoa gananciosa e, não, agora eu só vou narrar se ganhar um cascalho. Não, tanto que me animei para narrar lá pro nosso grupo e... Bom, até agora não cobrou nada. Vai chegar no meio da aventura? Querem saber o resto da aventura? E a gente estão curtindo, bacana e tal. Então, para jogar a continuação... Isso. Quem não pagar, morre. Segunda temporada da nossa aventura vai sair ao custo de ponto. Mas eu acho que o pessoal leva muito por esse lado, né? Como não conhece, acho que cria esses mitos, né? De puto, o que pode acontecer, o que vai fazer e tal. E na verdade é super de boa, com a diferença de que você pagou por aquele entretenimento. Quando você paga para assistir um filme, não necessariamente o filme é bom. E é isso. Olha. E assiste o próximo. Bruno, só uma pergunta. Para fechar, vai, fala aí, Márcio. Quantas pessoas tinham na sessão? Cara, contando comigo, acho que começamos em 6. Mas acabou ficando 5, porque um deles teve que sair. Então, de repente eram 5 pessoas que não estariam jogando RPG sem isso. Isso que eu ia falar. Desculpa. Para fechar esse quadro. Tipo assim, não, é só concordando com você. O Bruno não estaria jogando, provavelmente, porque uma das maiores dificuldades de você jogar RPG de mesa é encontrar a merda do grupo. Porque antes desse conceito do profissional, você tinha que tentar encontrar os seus amigos e juntar todo mundo, ou tentar encontrar um grupo na internet que estivesse disposto a te aceitar. Mais difícil oportunidade ainda. o Bruno não ia ter essa facilidade de achar uma mesa. Não, com certeza não. E é interessante você parar para pensar que narrar RPG demanda tempo e dedicação. Isso é um fato. Não dá para discutir isso. A não ser que seja uma aventura muito merda ou que o cara seja absolutamente genial de improviso. Mas a tendência é que se o cara não se preparar pelo menos um pouquinho, é que não dê certo. O Marco sofreu muito com isso aqui em São Gonçalo. Ouça mais sobre isso, nosso RPG de história. Nosso podcast de RPG. Prepara a aventura. Então, eles vão seguir pela direita. E aqui tem todo mundo que vai acontecer no jogo a partir de agora. Aí todos os jogadores falam, vamos para a esquerda. Marco, só lamento. E pronto, matou o mestre. Tipo, cara, era para vocês irem para a direita. Não, ninguém quer ir. É isso. Posso fechar o quadro com uma historinha, já que você falou? Com certeza. Eu estava narrando para vocês uma das últimas sessões que a gente teve numa campanha de anos que eu narrei para o grupo. Não sei se o Bruno estava presente. Anos e anos. E aí, uma dos últimos grandes masmorros que o grupo enfrentou foi um labirinto muito louco, que você abria uma porta e ia para outro lugar, as salas eram conectadas dimensionalmente e tal. Eu lembro disso. Então, e aí, a entrada do labirinto era uma sala sem gravidade, que as portas do labirinto estavam no teto, eram 7 portas ou 8, e embaixo tinha um portal que ninguém teve coragem de ver o que tinha depois. E eu tinha feito que esse portal ia foder o grupo completamente. Eu ia botar vocês em outra dimensão mesmo, em outro plano de existência. Ia ser outra campanha. Eu falei, cara, eu vou botar isso aqui. Vai ser outra campanha. Ninguém vai encostar no portal. Tá bom. Mas aí eu fiz outra coisa que é assim, toda hora que você abre uma porta da masmorra, e depois de X segundos a porta fechava, porque o grupo era muito grande. E aí eu queria separar o grupo mesmo. Então, passou 3 pessoas, fechou a porta, né? E aí o lance é que quando uma porta fecha, ela sumia. Ela detectou que alguém passou, a porta sumia. E aí quando todas as portas sumissem, a gravidade acabava e o nego caía no portal. Então a ideia é, você tem um countdown aqui, você tem que resolver esse labirinto abrindo cada porta só uma vez. Senão vai dar merda, tá bom. Eu pensei, beleza, eles vão notar isso, eles vão ver que a porta fechou. Caraca! Tem um tempo para resolver, tá bom. Tá tudo certo. Primeira coisa que o grupo fez. Tem 8 portas, Marco? Tem. Eu vou criar aqui 8 espíritos. Eu vou mandar os 8 espíritos abrirem as 8 portas. Aí mandaram. Acabou. Aí então a lógica as 8 portas sumiram, todo mundo. Aí só que eu, como mestre, eu falei, não, nada aconteceu, sei lá, só...
só acontece quando passa gente mesmo, não pode ser espírito. Mas caraca, eu pensei assim, caralho, por que vocês fizeram isso? Mas é uma tendência, né? Toda vez que você... Não, eles vão fazer tal coisa. Não. Ele faz exatamente o não é nem o oposto, contrário. Faz uma coisa que tá totalmente fora das possibilidades. Cara, como você vai dizer que a pessoa não merece ganhar dinheiro para lidar com isso? Exatamente. O Marco tava precisando de uma IA para poder fazer assim todas as possibilidades da situação e escolher assim, alguma que a IA não achou de qualquer jeito. Acho que resumindo, tem espaço para os dois, né? Acho que tem espaço para o narrador profissional e tem espaço para o narrador. E eu acho que a gente não vai perder o hobby pelo hobby, não. Eu acho, cara. Não sei, eu não vejo isso sumindo, tipo, agora só você consegue jogar com RPG com mestre profissional. Eu acho que não. Para pensar em quantas pessoas que não conhecem RPG e de repente vão começar a conhecer. O meu medo, eu tenho um pouco de medo das pessoas conhecerem assim e acharem que você só consegue pagando. É possível. O sentimento, sim, mas sempre tem, ainda mais aqui no Brasil. Sempre tem um malandro, não, calma aí, eu posso fazer isso sem financiar isso aí. As pessoas estão muito bem informadas sobre tudo hoje em dia, em tese, né? Em tese. Então, quando você entra nesse mundo, é que nem você entrar no mundo do jogo de tabuleiro. Você pode... Geralmente a pessoa conhece numa demonstração, numa loja, e aí, beleza, o cara fez a demonstração, você, maneiro, eu vou comprar um e vou jogar com meus amigos. RPG vai ser assim, cara. RPG, beleza, esse livro aí, beleza, eu compro o livro e jogo com meus amigos. É isso. Eu acho que aos poucos esses nichos vão ser separados, né? Porque hoje em dia você tem tanta ferramenta à sua disposição que aos poucos vai ser uma questão de optar, né? Eu quero uma aventura com show pirotécnico e várias paradas, vários efeitos e tal. Porra, essas ferramentas geralmente são cobradas, exigem dinheiro, provavelmente você vai procurar um narrador profissional que vai te proporcionar tudo isso. Agora, se você é uma coisa ali mais, né, da velha guarda, eu quero jogar no papel e fazer a ficha no dado e teatro da mente mesmo, cara, sempre vai ter alguém disposto a fazer isso pelo prazer de fazer, né? Não que o narrador profissional não tenha prazer, não faça por prazer também, mas eu acho que vão ser estilos diferentes e vai ter lugar para todo mundo. Para encerrar de vez, a única diferença que eu vou... a única diferença a gente fala, é o padrão, a gente fala 7 vezes para encerrar. Estamos na quarta, falta 3. Faltam 3, acho que é isso mesmo. Bom, para encerrar de vez, adicionando mais uma, o que acontece? Eu acho que talvez, a principal diferença seja você narrar para amigos e você narrar para desconhecidos. Que talvez seja onde entre o fator de cobrança, e nada impede que um profissional mestrando de RPG tenha um grupo dele no final de semana e no decorrer da semana, pensando em trabalho formal, né, tenha o seu serviço, né, consiga mestrar para pessoas desconhecidas. Eu não vou para que ele pra possa vocês jogar de graça mais não. Eu agora só cobrando, eu não para vocês de graça mais não. Mas a gente sempre te pagou, né, cara? Minha aventura tá para começar, então ainda tá em tempo. Vocês têm alguma adição aí? Não, foi essa, tô de boa. Já adicionamos demais. Já adicionamos demais. Para fechar... Quinta, faltou do Galera... Se vocês curtirem o papo, cara, esse papo eu queria realmente bater mais um pouco. Se vocês curtirem, deixa um comentário aí. A gente pode ter versão 2.0, tem muito a se falar ainda sobre esse assunto. Com certeza. A gente continua o papo nos comentários, né? Continue falando também. Excelente. E é isso. Inscreva-se no canal, ative o sininho maravilhoso aí. Fique de olho, porque vai ter mais aí contando as horas nos próximos meses. Quando a gente tiver mais assuntos que a gente acha interessante de comentar, nesse curto espaço de 20 minutos, é muito difícil falar alguma coisa em 20 minutos, gente. Eu acho que a gente passou em todos os assuntos. A gente passou em todos os assuntos de 20 minutos. Todos. Mas é isso, cara. É um prazer tê-los conosco. Até a próxima. Salve, galera. Até logo.
É isso, espero que tenham curtido. Sigam-nos em todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. E, por favor, inscrevam-se no nosso canal do YouTube. Grande abraço, até a próxima.